Salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este programa seja conduzido e frutifique segundo a vontade de nosso Senhor. Esse é o 15º episódio da 6ª temporada e nós vamos falar sobre o motu próprio do Papa Francisco, Traditionis Custodes, um tema polêmico, né? Coisa que costumeiramente, francamente, né, a gente não costuma fazer aqui, pegar a onda de um assunto do momento só para polemizar, né? Mas acontece que as dúvidas de vocês eram tantas, tanta gente ficou perdida com esse negócio, que a gente achou por bem trazer esse assunto para cá, não para polemizar, mas ao contrário, para tratá-lo com a seriedade que ele pede. Assim, de alguma forma, a gente consegue ajudar vocês a entender melhor essa situação para que não se precipitem, não falem besteira por aí, não tomem nenhuma decisão, não tomem nenhum partido sem uma reflexão realmente séria, sem conhecer realmente a coisa. E para falar desse assunto, nós trouxemos aqui o nosso time litúrgico mais uma vez. Michel Pagiossi e André Gabi no Cooperadores da Verdade para vocês. Tudo bem, pessoal? Salve Maria, tudo bem? E aí, por aí? Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aí, Peter, boa tarde, meu caro Michel. Michel, apresenta um pouquinho do seu trabalho, para quem ainda não te ouviu aqui no Cooperadores, temos ouvintes novos toda semana, então fala um pouquinho aí do teu trabalho litúrgico aqui pra gente, pode ser? Eu sou Michel Pagiossi Silva e desde há muitos anos, né, então estamos batendo aí 10 anos de publicação, eu fiz aí, então, publiquei a coleção de livros Entrarei no Altar de Deus, Cerimoniais para o Rito Romano, pela editora Cultor de Livros, atualmente então em 4 volumes, da qual os 3 primeiros, né, então sobre a Santa Missa, o tempo litúrgico e os sacramentos sacramentais, versam sobre o rito romano, que falávamos até 10 dias atrás de forma ordinária, e o 4º livro trata então da celebração da forma extraordinária. Também tenho a Escola de Liturgia Michel Pagiossi, fundada aí esse ano, e sou provincial para a Milícia de Santa Maria no Brasil, Cavaleiros de Nossa Senhora. Michel, meu provincial, meu padrinho na ordem. E olha, Michel, eu só tenho os seus 3 primeiros livros aqui, falta o último, hein? Mês que vem eu vou pegar com você o último aí, tá? Muito bom. André, fala um pouquinho do seu trabalho aqui para quem ainda não te conhece. Obrigado por estar aqui. Eu sou André Gabi, sou professor de música. Tá? Não tenho tantos títulos aí como o Michel, todas essas responsabilidades. Não tenho nenhum livro publicado ainda, mas me dedico ao estudo do canto gregoriano e do canto litúrgico nele inspirado. E trago isso desde o mestrado que eu fiz, né, nessa área. Estou atualmente no doutorado, também investigando sobre o assunto, e quero enriquecer o debate com esses elementos, porque no canto gregoriano e no estudo do canto gregoriano a gente entende que o rito ele é uma amálgama entre os textos e as melodias. Então eles caminham juntos sempre, e nós temos como explicar a história da liturgia por meio do canto também. Olha aí, excelente, excelente. Nosso time hoje aqui está aquecido para o nosso assunto, eles voltam já já e a gente já vai conversar. Mas antes eu tenho os recados aqui para vocês, né? Acesse, pelo amor de Deus, o nosso site cooperadoresdaverdade.com, porque tem muito conteúdo lá para vocês. Siga a gente no Instagram, é a rede social que a gente mais usa hoje. Acompanhe também os nossos vídeos quase semanais lá no YouTube. Acesse os nossos grupos no WhatsApp, converse com o pessoal. Nosso grupo de WhatsApp, aliás, eu acho que é o grupo de WhatsApp que mais tem católicos convertidos do protestantismo e protestantes em processo de conversão. Então, se você está nesse caminho aí, ou se você já se converteu, vá lá conversar com o pessoal, porque o pessoal é gente boa demais e tem assunto de alto nível todo dia. Lá no Telegram nós também temos o nosso canal, o nosso grupo, acesse também, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente produz, né? O link para tudo isso tá no post desse episódio. Os recados são esses, agora sim, então vamos lá conversar sobre a Traditionis Custodes, o novo motu próprio do Papa Francisco. Gente, então olha só, no dia 16 de julho de 2021, o Papa Francisco publicou aí
para surpresa de alguns, outros nem tanto, né? Mas publicou o seu motu próprio, Traditionis Custodes, onde impõe aí algumas medidas bem restritivas em relação ao rito romano antigo, promulgado por São Pio V, conhecida como missa tridentina, missa em latim, sei lá, são termos muito ruins, né? Então, com esse documento, o Papa revogou o motu próprio Summorum Pontificum do Papa Bento XVI, que reconhecia o rito antigo como a forma extraordinária do rito romano. Bom, a gente vai falar das mudanças feitas pelo Papa Francisco aqui, mas antes de chegar lá, eu gostaria de apresentar para a nossa audiência um panorama geral, até histórico, do próprio rito antigo, da missa de São Pio V, né? Ou Vetus Ordo, né? Como o Michel sugeriu que a gente chamasse a partir de agora, para que aí sim a gente possa compreender o que de fato mudou agora com o Papa Francisco. Pode ser, gente, André e Michel, como que era a liturgia antes da reforma, pós-Concílio Vaticano II, e como é que se formou, né, o rito latino antigo? Não sei se o André quer pontuar alguma coisa, mas assim, vamos lá. Eu tenho uma informação que quem fala é São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino diz que as 3 orações principais do cânon foram escritas pelos apóstolos. Só que veja só, 3 orações não são do sinal da cruz ao último evangelho. São 3 orações. E isso, se você chegar para um historiador não católico para os dias de hoje, de maneira geral, ele vai rir da sua cara com essa informação. Porque, assim, eu acredito, porque veja, por que São Roberto Bellarmino ia mentir? Eu acredito. Mas, de maneira geral, me parece, não é, que é uma informação que pode soar pouco factível aos ouvidos do público de hoje. Mas o que nós temos que entender é que, assim, a liturgia ela passa por etapas de desenvolvimento, da qual a gente pode dizer, assim, mais ou menos, que nós temos a liturgia apostólica, que é aí o século I, né, que termina com a morte de São João, a liturgia, não sei se perseguida, mas assim, uma época de florescimento das grandes sés, né? Então, assim, o florescimento da liturgia nas grandes catedrais, não é? Então, até aquela época que você vai desenvolvendo do século II, do século III, no século IV você tem a viragem, não é? Porque aí o cristianismo deixando de ser perseguido e o cristianismo podendo desenvolver o seu culto, você vai ter o florescimento do culto. O culto vai florescendo cada vez mais até o século VIII, IX, que é uma época aí mais ou menos onde a liberdade litúrgica é muito grande, e a partir do século X, do século XI, você começa a ter a cristalização de certas formas, não é? Até que você chega em um pouco antes de Trento, né, no século XV ainda, onde graças aos franciscanos, né, que pegaram o missal romano e expandiram por toda a Europa, alguém precisava falar assim, o que é o rito romano? O rito da cúria romana. Então aí um cerimoniário da cúria compila um missal que mais ou menos vai ser o missal de Trento. Só que veja, aí tem já o primeiro ponto, bula quo primo tempore. Então assim, porque você não pode de forma nenhuma mudar a missa. Então pera lá, o Papa seguinte já fez modificação no missal. Então a gente tem que entender também que o que colocou lá São Pio V no missal era uma linguagem jurídica, antes de mais nada. E é interessante, se você pegar o texto da Quo Primo Tempore, ele não fala do rito, ele fala do missal. Ele fala que você não pode alterar o missal, né? E aí proíbe o uso desse missal para quem usar dos outros missais, dos outros livros que eram usados para quem tinha menos de 200 anos, né? A partir de 200 anos altera. Aí a gente tem que entender o seguinte, logo depois, como você disse, o outro Papa já emendou o missal. Mas se estava proibido de ser emendado, de ser alterado o missal, como assim o outro Papa pode alterar o missal? Porque ele não fala de rito, ele fala de missal, para a gente ver como é uma linguagem jurídica. E você sabe muito bem, a gente entende muito bem, que ali na Baixa Idade Média surgia, enfim, vários tipos de ordens religiosas, vários tipos de oratórios, vários tipos de grupos que se reuniam e cada um queria celebrar ao seu modo, né? Então ia acontecendo as variantes das variantes das variantes das variantes das variantes, né? E aí era para proteger dessas variantes e das heresias que acabavam introjentando. É por isso também que vai surgir, porque antes na celebração apostólica era tudo meio improvisado oral, vai começar a ser escrito quando começa a surgir aquelas heresias grandes, né? O arianismo ali, aquela
né? Então, nesse momento também, o Pio V está protegendo a liturgia dessas variantes, assim como também o próprio Concílio de Trento proibiu as sequências, que eram, enfim, milhares, que foram surgindo, eram autorais e poderiam conter também problemas heréticos, né? E aí, você falou do franciscanismo, é muito importante entender que as ordens mendicantes conventuais que ficavam nas cidades, e como tinham um trânsito grande, não eram ordens recolhidas, né, como a ordem beneditina, que surge e ajuda a desenvolver também a liturgia, né, durante alguns séculos. Eles vão transitar por vários conventos de várias cidades. Eles precisavam ter um culto que fosse mais ou menos igual. É por isso que eles vão adotar aí a liturgia papal, a liturgia da cúria, para poder ter um certo, uma estabilidade de culto e poder se entender, né? Não, ótimo. É importante falar dessa uniformização do rito latino aí pelo Papa São Pio V, porque o próprio Papa Francisco cita, né, o Papa São Pio V no seu motu próprio, né, como, digamos assim, tomando o exemplo de São Pio V, como se o Papa Francisco estivesse fazendo a mesma coisa, né? Bom, enfim, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas então aí, com a missa de São Pio V formalizada lá no Concílio de Trento, os ritos até 200 anos mais antigos, né, de 200 anos para trás, eles se manteram ainda, mas praticamente a liturgia latina ela se desenvolveu e se consolidou como essa missa de São Pio V até o Concílio Vaticano II. Uma pequena observação, foi opcional, então teve ordem religiosa que adotou o rito romano. Por exemplo, a minha pesquisa sobre os mercedários, eles adotaram o rito romano, eles não ficaram com o rito próprio. Então era opcional. E alguns já estavam cansados de ter que ter seus... Imagina, imprimir livros litúrgicos é caro, gente. Sim. Então era melhor ter uma referência certa e não ter que se debruçar e gastar tempo nisso. Algumas acabaram. Agora outras não, né? A gente tem exemplo dos dominicanos, que tem o rito próprio, tem exemplo dos franciscanos, tem outros exemplos que mantiveram alguns livros litúrgicos, né? E como que essa missa de São Pio V ela foi afetada com a reforma litúrgica que foi feita depois do Concílio Vaticano II, gente, né? Porque o concílio finalizou lá em 1965 e mais tarde, em 69, houve a promulgação aí do novo missal do Papa Paulo VI, que fez aí essa reforma litúrgica, né, instaurando o que nós chamamos de missa ordinária, né? Na maioria das igrejas... Forma ordinária. Na forma ordinária, exatamente. Então, na grande maioria das igrejas do mundo, as igrejas diocesanas e tal, a gente vai na missa, né, que a gente sempre vai, todo mundo conhece, né? Mas e aí, como é que a liturgia antiga, né, logo depois dessa reforma, ela passou a ser vista? Como é que ela continuou, né, na igreja? Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que os anos 60 são os anos 60. E isso já, por si só, é muito complicado. Acho que essa é a primeira questão. Eu sempre lembro do Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. Exatamente, mas, por exemplo, eu sou professor de história e maio de 68 só chegou nos livros de história esse ano. Então, assim, a gente não fala de maio de 68, da própria questão das jornadas de maio e que não sei o que, revolução sexual, eles apareceram esse ano só. Então, a gente tem que pensar que, assim, alguma coisa tinha que ser feito, não é? Porque a situação da liturgia não era boa, não é? Então havia um certo desleixo com a liturgia, padres que celebravam por celebrar e tudo, era uma situação bastante complexa, não é? Isso a missa antiga, né, Michel? A missa antiga, exatamente. Não estamos falando dos tempos atuais. Exatamente. E é essencial falar isso. Desculpa, as pessoas acham que não tinha abuso antes da missa de Paulo VI. Que os abusos só acontecem agora, entendeu? Exatamente. E a gente tem relatos e relatos. O próprio Pio X fez a restauração lá do Tra le Solitude por causa dos abusos da ópera, né? Exato. Então, né? E assim, você procura lá, não é? Então, assim, missa iê. Procura lá. Tá escrito, não é? É complicado, assim, é uma situação complicada. Então, assim,
o que acabou acontecendo é que, como a reforma litúrgica, ela tem que ser entendida, e aqui eu não entro em validade de rito nem nada disso, eu entro na opinião dos especialistas. Os especialistas dizem: a reforma litúrgica precisava ter sido feita em 40 anos. E ela foi feita em 4. Não é? Então aí a gente pode dizer que do fim do concílio, né, ou pelo menos 63, para entrar em vigor em 69. Então, assim, o povo realmente acabou assustado com o que estava acontecendo. Não é? Então, quando sai o novo missal, a Santa Sé tinha para si que quem celebrava com o antigo missal ia obrigatoriamente passar para o novo missal sem reclamar. E não foi o que aconteceu. Então, por exemplo, os padres de idade poderiam continuar celebrando, não é, com o antigo missal, contanto que ele tivesse dispensa e não celebrasse de forma pública, não é? Mas outras informações não existiam. E aí o que nós vemos? Devagar vai surgindo um movimento que está ligado ao Vetus Ordo, não é? Então ao antigo missal, que acaba tendo cada vez mais vulto por causa de Dom Lefebvre. Então aqui a gente tem que ver que Dom Lefebvre, fundando a São Pio X, é um marco dentro dessa situação. Não é? Porque, por exemplo, eu não lembro qual documento, eu acho que eu vou tentar lembrar qual que é o documento. No ano que o Concílio Vaticano II lança o documento, um bispo chamado Joseph Ratzinger, na sua diocese, ele já fala: não vai funcionar, esse documento acha que o mundo está muito bonitinho e vai acolher a igreja, e não vai. Então já havia críticas, entre aspas, dentro da igreja. Você vê, por exemplo, a própria questão que fica associada com a instrução geral do missal romano, não é? Que é a intervenção Ottaviani. Não é? Então o cardeal Ottaviani lê a instrução geral do missal romano, que ela começa dizendo: porque a missa é a ceia do Senhor, e fala: você é um herege quem escreveu isso aqui. E aí ele vai até o Papa, e aí o Papa escreve uma carta, né, São Paulo VI escreve uma carta que reafirma a doutrina eucarística, que hoje são os primeiros parágrafos da instrução geral do missal romano. Mas aí esse movimento vai começando a tomar vulto por diversos motivos e tal, e nós chegamos, talvez, em Bento XVI, que é quem acaba dando cidadania ao antigo ordo dentro do rito romano. Então, a missa de São Pio V, depois do Concílio Vaticano II, ficou num limbo jurídico, digamos assim. É o que nós vivemos hoje. Exatamente. E aí veio o Papa Bento XVI com o motu próprio Summorum Pontificum e definiu: não, gente, olha só, a missa antiga, ela é, na verdade, a forma extraordinária do rito romano. Então nós temos um rito só, celebrado em 2 formas. É isso? Só uma coisa, diferente do Pio V, que no documento que promulga o missal de 1570, ele diz claramente que os outros livros estavam todos desautorizados. O Paulo VI, ele não se manifesta claramente em relação a isso na promulgação do missal de 1970, entendeu? Isso é uma boa observação, hein? Então, quem vai dizer isso a primeira vez agora é o Papa Francisco, por incrível que pareça, na Traditionis Custodes, que ele vai dizer. Depois a gente vai entrar nesse assunto, né? Não vamos adiantar, não colocar a carroça na frente dos bois. Sim. Não, mas beleza. Então aí, com o Papa Bento XVI, o rito encontrou seu lugar na igreja, né? Até agora, com o motu próprio Traditionis Custodes do Papa Francisco. Certo, gente? Tá, e aí agora, vamos entrar agora no tema polêmico já do motu próprio, pode ser? Ou vocês têm alguma coisa a dizer ainda sobre o Summorum Pontificum? Eu acho que a ideia, quem lê... Primeiro, o Summorum Pontificum é o primeiro documento dentro da igreja que traz uma carta explicativa da mens legislatoris de quem escreveu. Então, ou seja, não é apenas um documento jurídico, mas você precisa lê-lo com a carta com gran fiducia, né, escrita pelo Papa Bento XVI. É um documento claro, da mente de um alemão, então você percebe que claramente é um alemão escrevendo aquilo, não é? E o que se tem que fazer é compreender, não é, talvez, o que o Papa queria, que era paz na igreja. Então o Papa Bento XVI dizia que queria paz na igreja.
E é a partir do mesmo argumento que o Papa Francisco revoga o motu próprio de Bento XVI com o motu próprio Traditionis Custodes. O Sumário Pontífico foi uma, como é que eu posso dizer? Uma resposta ou uma tentativa de união com os movimentos mais tradicionais que estavam lutando pela missa antiga, Michel, é isso? Sim e não. É uma resposta meio Drauzio Varela, assim, não é? Então é aquela coisa assim, não, é raro, mas acontece muito. Então, um negócio tipo isso. A ideia é uma resposta para eles, então a questão assim, sim, é uma resposta para eles. Então, assim, o Papa Bento XVI, pelo que parece, tinha muito apreço que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X estivesse dentro da igreja, não é? Então estivesse em plena comunhão. Só que o que acaba acontecendo é que existem outros grupos de leigos, não é? Como é o caso, por exemplo, de campos naquela época, né? Hoje administração apostólica, ou, por exemplo, grupos de leigos nos Estados Unidos, na França, que acabaram gerando essas outras comunidades, como a Cristo Rei, agora me fugiu o nome de uma outra também que é bastante grande, mas até do próprio IBP, e pessoas que estavam ligadas a esse grupo e que não estavam juridicamente ligados a rito nenhum da igreja. Uhum. Então, assim, afinal, essas pessoas foram batizadas no rito romano, mas elas estão frequentando um rito que é o quê? Então, assim, o que é importante pensar existia um movimento de pessoas que lutavam pela forma extraordinária, né? Que nós conhecemos como forma extraordinária. Inclusive, fora da Fraternidade São Pio X, que eu acho que, na verdade, esse ponto é o mais importante, porque nós não vimos, até hoje, né, que estamos gravando o podcast, a união total e completa da São Pio X com a igreja, né, inclusive juridicamente falando, e no documento, na carta que acompanha o motu próprio, o Papa Francisco usa duas palavras, né, dois termos, juntos, numa mesma frase, algo que a igreja nunca havia feito até então para essa situação, quer dizer, cisma e Monsenhor Marcel Lefebvre. Sim. Assim, o que eu posso falar sobre a questão do motu próprio do Papa Bento XVI, né, é um pouco sobre a teologia, a concepção dele teológica, a ideia de continuidade, de reforma da reforma, que ele acreditava, que ele defendia, e isso ele tem vários textos como teólogo, não como papa, tratando desse assunto de que seria necessário fazer a reforma do rito em vigor, né, do rito de Paulo VI. E ela aconteceria, e isso o documento trata, a partir da influência saudável de um rito no outro, né, até se chegar a um rito final, né, digamos assim. E eu não sei se... Eu não posso dizer isso, talvez a gente precise esperar algumas décadas para entender se o que o Papa Francisco fez agora vai propiciar isso ou não, entendeu? Porque eu já sinto assim, uma certa influência, isso na vida cotidiana, como fiel da igreja mesmo, a influência da missa de São Pio V nos fiéis que vão na missa de Paulo VI, entendeu? A gente sente um pouco desse comportamento mais piedoso na missa, desse foco, entendeu? No que está acontecendo, no sacrifício, em tudo isso. Mas não sei, vão, e talvez seja até imprudente falar o que vai acontecer no futuro, né? Não sei se foi nesse tempo propício ou se deveria se esperar mais tempo dessa influência mútua aí. Sim. Então, o Sumário Pontífico do Papa Bento XVI pegou e falou o seguinte, né? Não, a missa de São Pio V, o missal de São Pio V nunca foi abrogado, nunca foi proibido, e a partir de agora, qualquer padre pode celebrar, não precisa nem pedir autorização para o bispo, basta que ele saiba rezar a missa bem. Talvez seja até conveniente que seu bispo saiba e tudo, mas assim, não é obrigatório pedir autorização, a Santa Sé não precisa autorizar nada. Se o padre sabe, ele tem a total autonomia e liberdade para rezar na sua paróquia, a hora que ele quiser, quando ele quiser, com o grupo de fiéis que ele quiser. E agora com o motu próprio Traditionis Custodes, o que muda, gente? Eu posso falar alguma coisa, mas acho que o Michel tá por dentro mais do texto exato, mas
o que ele define logo no início é que existe uma única lex orandi, né? Ele abroga, vamos colocar assim, a forma extraordinária. E aí cria uma série de limitações a essa celebração. E algumas coisas me chamam muita atenção, que é o fato de, por exemplo, não poder celebrar a igreja paroquial, né? Tem que encontrar um outro lugar. Dos padres que vão se ordenar depois vão ter que pedir uma autorização para a Santa Sé para poder fazer o rito, né? E que o rito pode ser autorizado desde que tenha uma comunidade em torno a ele, né? Que não consenta mais no sacerdote querer fazer e pronto. E aí ele fala, eu entendi mais ou menos isso, das coisas que me parecem ser bastante exigentes aí, e que tem suscitado bastante críticas e reclamações. Então, é isso mesmo, André. Então ele começa, né? Então, é um documento, um modo próprio simples, até ele começa falando sobre isso, né? Então ele tem 4 parágrafos de introdução. No primeiro parágrafo ele diz: só existe uma expressão da lex orandi da Igreja Latina, que é os livros reformados por São Paulo VI e emendados por São João Paulo II. No segundo momento ele fala assim, o bispo é o responsável pela liturgia da sua diocese, consequentemente quem tem que dar o ok ou não é ele, para o padre que quer celebrar, então pedir a dispensa. O parágrafo 3 é quando ele começa a pontuar ali então um monte de coisa, né? Então ele começa a falar assim, por exemplo, não se pode celebrar mais nas igrejas paroquiais, então isso a gente também não sabe o que significa. Por exemplo, também ele vai acabar pontuando a questão de que não se pode mais ter paróquia pessoal, não se pode criar mais paróquias pessoais, não se pode mais criar grupos oficiais dentro da diocese, pelo menos também é isso que parece, associada, não é? Então, com o vetus ordo, não é? E aí ele termina dizendo que quando não pode criar, aí o ponto 4 é todo mundo, não é? Todos os padres que se ordenam daqui em diante não podem mais celebrar, não podem, estão proibidos. Se querem celebrar, tem que pedir ao bispo, e o bispo vai pedir para a Santa Sé. O parágrafo 6 fala se eu não me engano, mas eu sei que os últimos parágrafos giram em torno disso. Eles falam sobre a questão das congregações, não é? Que as congregações saem da Pontifícia Comissão Ecclesia Dei e passam para a congregação para o clero, não é? Então ele passa para a congregação para o clero, para o clero não, para os religiosos, não é? E por fim que são eles e a congregação para o culto divino que vão ter que ver se está funcionando ou não, que o moto próprio está sendo aplicado, e por fim que tudo aquilo que tinha sido colocado como indulto ou qualquer coisa do gênero está automaticamente abrogado, não é? Então, e o moto próprio termina assim de uma forma bem triste, não é? Então, até dessa forma, porque é bem triste essa colocação. Exato. E é engraçado porque... Engraçado não, mas assim, as intenções do Papa, né, em fazer isso, ele diz que é para promover uma maior unidade da igreja, porque o rito antigo, o missal de São Pio V, estava sendo instrumentalizado por grupos que condenavam a missa nova, né? Condenavam o Novus Ordo. Quer dizer, Novus Ordo é inválido, é ilícito. O Papa, então, né, como uma atitude de proteger, digamos assim, o Novus Ordo, né, praticamente colocou ele como... Praticamente não. Definitivamente colocou ele como a única lex orandi, né, da igreja. E aí a gente tem agora alguns limbos aí, né, porque é engraçado, muita coisa fica assim no ar, né? Quer dizer, não podem mais criar novos grupos, então só pode ter um grupo por diocese, não pode ter novos grupos, mas esses grupos que já existem podem receber outros membros de fora. É uma coisa meio estranha. E outra, se é o fim da forma extraordinária, como é que a gente chama agora? Há um tempo atrás se fazia aí a associação por causa, né, de um termo que vinha desde o Concílio Vaticano II, que é Novus Ordo,
não é? Se utilizava muito a questão do vetus ordo, não é, para falar sobre o que seria a forma extraordinária. A forma extraordinária é algo jurídico, não é? Então a gente entra no juridiquês aqui, né? Então é para falar sobre isso. Então o vetus ordo não, ele não carrega, não é? Então especificamente uma característica jurídica. Há um outro termo que é usus antiquior, que também carrega questão jurídica por causa de uso, não é? Então, assim, se é uso, de maneira geral, pode ser utilizado ainda hoje, não é? Então, porque não foi abrogado, não é? Então é difícil a gente pensar em uso fora dessa questão. Então, eu prefiro usar, não é, para evitar o problema jurídico, vetus ordo, não é? Então o ordo antigo, e novus ordo. Perfeito. Voltamos ao limbo com relação ao Missal de São Pio V, então é isso? Ele não tem mais uma definição jurídica como tinha como forma extraordinária antes, né? Quer dizer, ele é um outro rito, como existem os outros ritos dentro, como existe o rito ambrosiano, por exemplo, que também é um rito da Igreja Latina? Então, só que se for, a pergunta é quem cuida disso? Se ele for um novo rito, há um bispo que cuida disso? Não há. Então eu acho que o problema é pior do que isso, André. Desculpa ter te cortado. Fica meio que no limbo, né? Porque eu não sei se o Michel sabe dizer, mas não me parece que quando o Pio V ele instituiu o missal, ali o missal de 1570, se aconteceu de poder manter outros ritos durante um tempo até que as pessoas acostumassem. Quer dizer, teria que estudar melhor sobre isso, mas o que basicamente vem acontecido no pós-Vaticano II é isso, que desde que se instituiu o rito após o Vaticano II, teve aquela possibilidade dos padres mais antigos que não sabiam celebrar, poder continuar celebrando até fazer uma transição, né? Mas é uma transição que assim não fica muito definida, quanto tempo vai ser, quanto não vai ser, né? E novamente me parece uma espécie de transição, e uma transição que, isso é a minha impressão, acho que o Michel tem parecida, que prevê que um dia esse rito vai ser descontinuado. E um dia e não vai demorar, porque se os padres que se ordenam agora com 25 anos, né, então não podem mais celebrar a partir desse momento, você imagina, pega a expectativa de vida aí das pessoas, né, porque se coloque 75 anos, daqui 50 anos os livros antigos ficariam restritos à administração apostólica, aos institutos que celebram no vetus ordo que não desapareceram, e nos institutos que não celebram vetus ordo, porque isso não é vetus ordo, que é o caso, por exemplo, de Le Barroux, que celebra segundo o missal de 65, não é? Porque eles foram obrigados na época a assumirem o missal de 65. Então, assim, daqui 50 anos o vetus ordo desapareceria, não é? Então, pelo menos é isso que parece que o Papa Francisco deixa a entender. Nós conversávamos, né? Então é aquilo que todas as empresas de celulares fazem com os seus celulares. Está se fazendo uma obsolescência programada. Obsolescência programada. Foi o que eu percebi também quando eu li a carta que acompanha o motu próprio, né? Quer dizer, não, a gente vai permitir aqui que existam alguns padres, algumas paróquias que ainda celebrem até que o povo possa fazer a transição para o Novus Ordo. Então, quer dizer, me parece que as intenções do Papa sejam realmente acabar, né, com a celebração do Missal de São Pio V, né? Bom, e só pra gente entender, então, principalmente pra nossa audiência que não tá tão acostumada assim com essas mudanças litúrgicas, com a linguagem jurídica da igreja e tal, isso pode ser revisto algum dia? É possível que um Papa possa mudar a decisão do Papa Francisco futuramente? Assim como o próprio Bento, quando fez a Sumorum, né? É um motu próprio. Esse também é um motu próprio. Um Papa pode desfazer o que o outro Papa fez, né? Nesse aspecto. Então, o Papa Francisco pôde suspender, e um outro Papa pode vir e alterar a situação que o Papa Francisco fez também. Então é uma situação que, apesar de ser programada, ainda é completamente indefinida, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E eu acho, André, que a situação é
complicada, porque assim, eu entendo aquilo que o Papa Francisco colocou, né? Então, que você tem grupos que trabalham com o problema da deslegitimação da igreja como tal. Então, que o Papa Francisco usa muitas vezes lá no texto dele, a verdadeira igreja, porque há grupos que lutam contra a verdadeira igreja, que dizem que só existe ainda os ritos na verdadeira igreja, e vivem no sede-vacantismo, e vivem atacando o concílio e tantas outras coisas. O que me parece é assim, ainda que eu entenda, me parece uma lei que é dura demais. É dura demais. Então, toda lei que é dura demais é uma questão elástica, não é? Se você puxa demais para um lado, você vai receber da mesma forma do outro. Então, a Santa Sé vai ter problemas e não vai demorar com isso. Não vai demorar. Então, assim, a Santa Sé vai ter que rever esse documento o mais brevemente possível, porque vai haver problemas, eu tenho certeza disso. É aquilo que você falou muitas vezes, e outras pessoas também, né, Michel, que os bons pagam pelos maus, né? Me parece um recurso aí desproporcional até do Papa, né? Na verdade, não fez uma separação do joio do trigo, né, de verdade. Sim. Alguém me perguntou nos stories aqui o que eu achava que ia acontecer com esses grupos. Eu disse que eu achava que não ia acontecer nada. Não vai mudar nada a vida deles, vão continuar fazendo a mesma coisa. Eles não são afetados. Se você pensar, tudo bem, pode ser que eles sejam afetados, como o Michel falou, porque eles vão ser transferidos, a administração dele vai ser para outro lugar agora, né? Eu esqueci agora como é o nome do... A congregação, eles vão para atualmente, então você vai ter aquela mudança que atualmente eles vão para uma parte deles, né? Passa pelo menos assim... Os ligados à igreja vão para a congregação de um lado a congregação para o culto divino, não é? E do outro lado para a congregação para os religiosos. E aí me parece que essa medida talvez seja salutar para controlar melhor, sim, a postura deles, de acordo com o motu próprio, que diz que não pode declarar que a missa de Paulo VI é inválida e essas questões aí são obrigatórias que o Papa apertou, mas talvez outras medidas atinjam pessoas que nem tenham proximidade com esses grupos. Eu não sei a realidade do Brasil e muito menos do mundo inteiro em relação a isso. A minha realidade é minha realidade microscópica aqui da minha cidade. Mas sei que em algumas cidades se celebrava a forma extraordinária, a antiga forma extraordinária em paróquias. Conheço padres párocos que celebravam em alguns horários determinados e que aparentemente os párocos eles eram bastante respeitosos e cuidadosos de ensinar esses grupos que existem duas formas, que existe uma convivência, que tudo é igreja, etc, né? Que o meio era diferente desse contexto que está tentando ser controlado pelo motu próprio. O problema também a gente sabe, né? A internet é terra de ninguém. Então, mesmo que esses grupos lá na paróquia convivam dessa maneira saudável, acabam se misturando com outras pessoas que também celebram e acaba trocando essas ideias aí, né? Sim, lembrando que o Papa justifica, né, as suas decisões aqui no motu próprio com base numa entrevista que foi feita com os bispos do mundo inteiro, né? Era quando se começou a falar sobre uma possível revisão do que seria então aí a forma extraordinária, né? Só que assim, o motu próprio ele é feito para ser revisto, não é? Então eu acho que assim o grande problema, não é, por trás de toda essa questão é que foi revisto, mas de uma forma onde a linguagem é uma linguagem dúbia. Então, por exemplo, o que significa não celebrar nas paróquias? Teve um povo aí desesperado que saiu falando, não pode celebrar na paróquia, então não pode nunca mais celebrar dentro de uma paróquia, não é? Paróquia no sentido de territorial, não é? Basta você ler o Código de Direito Canônico, meu filho, você não precisa fazer esforço, é uma questão de leitura, não é? Igreja paroquial é a matriz, não é? Porém, eu conheço uma igreja paroquial que tem uma capela privada dentro dessa igreja. Então, se o bispo virar para os padres que tomam conta dessa igreja e falar assim,
não se pode mais celebrar a forma extraordinária dentro da sua igreja, eles vão falar, beleza, eles vão celebrar dentro da capela. Entendeu? Então, claro, é uma situação muito ruim, porque isso lembra os anos 70, onde você tinha que celebrar, por exemplo, em hotéis, em lobbies de hotéis, a celebração da forma extraordinária. E a resposta é sim, sim. Tá? Só que eu diria, entre muitas aspas, que é menos pior do que falar não pode celebrar de forma nenhuma. Sim, claro. Agora sim, gente, olha só. Se o Novo Zordo, né, o missal de Paulo VI, é a única forma da Lex Orandi da igreja, como é que ficam as outras formas litúrgicas, até mesmo os outros ritos? Na verdade, pelo que eu entendi, é da igreja latina, né, que diz no motu próprio. A gente vai ter um problema com os outros ritos latinos, porque o rito romano é uma coisa, mas existem outros ritos latinos que não são romanos, como por exemplo o rito ambrosiano. Em Milão é o rito mais celebrado, né? É o rito próprio da Diocese de Milão, o rito ambrosiano. Tá dúbio, né, o texto, porque se fala da igreja latina, parece que o rito ambrosiano não é mais lex orandi, né? Deveria ter sido mais específico, sei lá, da igreja romana. Então, não sei que palavra poderia ser usada no lugar, mas igreja latina também tem outro rito latino, como Galicano e Lyon, entendeu? Enfim, tem alguns outros ritos ainda em vigor e que não são romanos, mas são latinos. Sim, E aquelas instituições que vivem totalmente a forma antiga, né? A administração apostólica, o IBP, até a Fraternidade de São Pedro, né? Elas também terão de se adaptar para a forma, para o rito novo, para o Novo Zordo, ou podem continuar até... Boa pergunta. Eu acho que abre-se mais uma questão aqui. Veja, a administração apostólica é sui generis, porque a administração apostólica possui um bispo. Então as coisas não vão mudar. Não é? Então, para a administração apostólica, as coisas não vão mudar. Porém, contudo, entretanto, não é? Para os institutos de vida consagrada, você vai para a congregação, para o que seria, não é? A congregação da vida religiosa. Não é? E na congregação de vida religiosa a gente também não sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, o cardeal Miller, não é, escrevendo segunda-feira, ele diz assim: olha, a congregação para a vida religiosa tem que tomar muito cuidado, porque ela pode se tornar bastante tirânica, acabando com congregações que não tem nada a ver com a história. Então isso é um problema muito sério, assim. Então tem que se tomar muito cuidado, porque realmente nós não sabemos o que pode acontecer. Pode-se cair numa espécie de caça ao gato, caça às bruxas, entendeu? Porque a gente sabe que tem pessoas e grupos que negam de fato exatamente o que o motu próprio está dizendo. E aí pode pesar a mão lá nessa congregação. Pode. Por causa de alguns desses grupos que continuam negando. O Concílio Vaticano II, o Novo Zordo, o Papa e via de regra, né? Tá, pessoal, mas agora uma questão bem específica, né? E que talvez seja a questão mais polêmica que tenha circulado aí pela internet até os dias de hoje com relação a esse motu próprio. A gente é obrigado a obedecer o motu próprio? Não? Michel. As questões mais difíceis são pra mim, né? Então lá vou eu, tontão, da minha opinião. Não, mas eu disse óbvio que sim, a gente precisa ser obediente à igreja. Não, sem dúvida, eu também acho. Agora, claro, isso não quer dizer que críticas não possam ser feitas desde que respeitosas e obedientes à igreja ainda. Agora, se cabe criticar a forma ordinária, e elas sempre acontecem de maneira constante e até com espantalhos, porque assim, desde que saiu o motu próprio, a minha experiência é ver memes contra a forma ordinária com um monte de espantalho, entendeu? Dizendo que aquilo é a forma, o rito de Paulo VI. Não. O que cabe são críticas sérias, respeitosas, que tocam o problema de maneira séria. Como, por exemplo, a gente que está falando, por exemplo, Igreja Latina. É um problema, tá? Igreja Latina no texto, por causa dos outros ritos latinos. Como você percebeu, o missal anterior é 70 de 65. Então, cabe fazer a crítica do documento que tem um problema na confecção do documento. Eu acho que o André está
coberto de razão. Assim, eu acho que é uma situação onde a gente brinca, né? Então falar assim, não, agora o problema, né, passa para mim, mas o André tá coberto de razão. Eu acho que é o seguinte: uma coisa é você ler as headlines. Então, eu vou ler as headlines. Beleza, não é? Você vai ler headline, meu filho. A headline não serve para absolutamente nada. Não é? Então, assim, o Papa Francisco proíbe missa em latim. Você vai ler a headline e dar um wow. E vai formar a sua opinião baseada nisso. Meu filho, desculpa, né? Que tipo de coisa que você está esperando, de credibilidade que você espera que a gente tenha de você? Nenhuma. Não é? Então, o que eu acredito é o seguinte: num primeiro momento, início, eu achei, eu vou até dizer quem é. Padre Jean, da Diocese de Embu das Artes. Jean Russi. Não é da Diocese de Embu, não é? Então, enfim, mas ele disse o seguinte: a primeira coisa que ele fez foi, ele mandou mensagem para o bispo, então assim que ele soube, dizendo assim, olha, a gente quer saber o que nós vamos fazer para a missa de domingo, não é? Por quê? E aí eu explico algo que na verdade eu não havia me tocado em relação a isso, mas que é extremamente importante, extremamente. Então assim, não é um meio do caminho, não, é extremamente importante mesmo. Nós estamos com um problema muito sério, que é o quê? Existe, veja bem, a possibilidade de graças a essa situação que se vive atualmente, o padre que se recusar a dar maiores informações para o bispo, estar celebrando a Santa Missa da forma extraordinária de maneira ilícita. Caramba! Vocês estão percebendo o tamanho do problema? Então, o padre que fica batendo o pé, dizendo eu não vou obedecer, está fazendo com que a celebração seja ilícita. E aí a resposta enfim, não vou entrar em detalhes, mas qual é a diferença entre grupos cismáticos, que celebram obrigatoriamente de forma ilícita, porque não estão ligados diretamente à igreja, e esses padres que não querem acatar as ordens do Papa? Então, é um momento ruim? Sim. É um momento de transição? Sim. O que você tem que fazer? Estudar, rezar e criticar sem paixão, gente. Porque o que você mais vê é gente que lê headline, que lê o título da matéria e que acha que está fazendo um serviço à igreja sentando o pau no Papa Francisco. Ou sentando o pau nos bispos. Pessoal, enquanto isso existir, a situação vai ser ruim. Vai ser ruim. Então, a gente tem que rezar e a gente tem que criticar dentro daquilo que é possível de ser criticado. Então, por exemplo, se é dúbio, a gente tem que falar, é dúbio. Não é? Então, por exemplo, eu estava lendo agora há pouco a questão do uso anglicano. Sim. O que o uso anglicano virou? A resposta é, não sabemos. Não é? Porque, afinal, eles não têm uma lex orandi? O rito do Zaire, não é? Que na verdade é uma variação do rito romano. Ele não tem uma lex orandi? Então veja só, o que me parece, foi um documento que teve pelo menos 3 redações, que a gente sabe, que tem dedo de um leigo chamado Andrea Grillo, que é um dos grandes chefes da Gregoriana, né, um dos grandes professores da Gregoriana, que odeia o Vetus Ordo, e eu tenho para mim que o primeiro parágrafo foi ele quem escreveu. A gente vai saber isso ainda, que foi ele quem escreveu, porque ele quer abolir, ele quer abrogar, mas ele não tem o poder, então ele escreveu aquilo lá, porque abrogar, aquilo lá é dizer assim, se você só que veja, é um professor pelo menos assim, é o que parece, que não é um jurista escrevendo sobre direito. Então aí você faz essas cacas, não é? De você fazer o quê? Pegar um monte de coisa e feito uma mudança constitucional, não é? Então é como se você estivesse mudando as leis da igreja, você colocasse, para resolver um problema, criasse dezenas de outros. Que é o caso, por exemplo, de dizer, afinal, então, o que é? Vai ser um outro rito?
quando li pela primeira vez o motu próprio, eu acho que o Papa vai acabar criando alguma coisa para transformar meio que num outro rito, não é? Mas não é. Então, assim, quem escreveu o motu próprio, não é? Escreveu o motu próprio propondo uma obsolência programada. E essa obsolência programada vai dizer o seguinte: acabou o momento do que seria a utilização do antigo missal. Por quê? E aí o Papa explica. Porque o rito romano está contido na forma dos livros de São Paulo VI, São João Paulo II Magno. Sim, sim. E aí, falando um pouco mais essa questão de debate superficial, ele falou da headline aí, acabou a missa em latim. Eu tive que vir explicar que não extinguiram o latim da liturgia, que não extinguiram o canto gregoriano da liturgia, que não extinguiram a possibilidade do padre celebrar ad orientem, quer dizer, versus Deum. Quer dizer, o que foi feito, afinal? Um missal que foi descontinuado como forma extraordinária autorizada. Mas tem elementos, e aí eu acho que cabe a gente também conseguir esclarecer as pessoas, educar as pessoas, mas existem elementos que são das duas formas e que não são exclusivas de uma forma, né? O debate sobre os eventuais problemas do rito que as pessoas enxergam no rito de Paulo VI não pode ser um debate do tipo missa de sempre, essa missa é revolucionária, sabe? Bordão, frase de efeito, grito de guerra. Não pode ser nesse nível. Então a gente tem esse papel aqui também de dizer assim, tá, vem, senta aqui, me diga aqui o que é inadequado e explique com bases teológicas, históricas, tudo que você tem em relação ao outro. Porque o latim não foi abolido. O missal 1970, ele é em latim, a versão típica, e pode ser celebrado em latim. O Papa Francisco prefere celebrar em italiano, tudo bem, mas o Papa Bento celebrava em latim. O Paulo II celebrava em latim. Né? O canto gregoriano foi oficializado como o canto da Igreja no Concílio Vaticano II. Como é que esse documento está extinguindo o canto gregoriano? E você está falando uma coisa importantíssima, porque assim, se tem algo bom no documento que eu gostaria de ressaltar, é justamente que o Papa pede aos padres que celebrem o Novus Ordo fiéis ao livro que nós temos, né, que se contenham os abusos. Eu espero, sinceramente, que os senhores bispos e os senhores padres do nosso Brasil não sejam seletivos na obediência, né? Mas que eles olhem o documento e a carta inteira. Porque eu fui na missa aqui na minha paróquia na semana passada e o altar estava decorado com placa de trânsito. Porque o padroeiro da minha paróquia é São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, tá entendendo? Não acredito. É isso aí. É muito lindo, não para um altar, mas é bonito. Exatamente. Mas para altar não. É bonito, mas não é para o altar, gente. Mas aí o que acontece? Por que a gente não avança? Porque tem foto disso, aí um tradicionalista vai dizer: é a missa do Paulo VI. Sim, exatamente. Entendeu? É o grande argumento, entendeu? Não é isso, gente. Não é. Eu rezo para que também saia algum documento em relação a disciplinar o rito de Paulo VI e dar punição, entendeu? Para quem faz abuso. Perfeito. Porque já tá no momento, entendeu? Eu acho que, na verdade, assim, os nossos bispos, houve acho que, se eu não me engano, uma só. Na verdade, duas, né? Porque Dom Odilo se manifestou oficialmente, mas houve mais uma manifestação oficial que saiu aí por esses dias na internet. Mas, por exemplo, aqueles bispos, acho que de Porto Rico, que saíram correndo dizendo: olha, não pode celebrar mais em latim, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Tá, então assim, eu espero que esses bispos também agora, a partir desse momento, vão lá pro seminário dele e falam assim: então agora a gente vai dar um curso de liturgia baseado nos livros do Michel Pagiossi pra vocês, pra evitar que vocês façam porcaria no altar. Porque assim, pelo amor de Deus, você fica... É engraçado que assim, no seminário, o que eu escuto de padre falando? Eu estou no seminário, eu não aprendi a celebrar a missa.
terrível, né? Então, mas aí vem aquela questão, como que você não aprendeu a celebrar a missa? E é uma resposta muito clara deles. Você fica girando num mundo de uma teologia que não alcança... É engraçado, né? Que assim, muitas vezes você fala, porque o seminário é TL. O seminário TL vai se voltar para um monte de coisa na teologia, porque é a teologia do pobre, a teologia disso, a teologia daquilo, mas a liturgia fica girando num âmbito extremamente fora da realidade, porque você fica na teologia que não atinge a materialidade, que não atinge a realidade, porque os padres não são ensinados a celebrar a missa. Os padres saem do seminário sem saber celebrar a missa. Então, assim, falta... Você pode ter uma aula de liturgia no seminário, você tem que ter, né, em teologia litúrgica, mas você precisa ter uma aula de rubrica, sabe? Porque, assim, e isso também não se fala. Poderia ter até estágio, né? Estágio mesmo, valendo. Eu sei que eles vão para as paróquias e ajudam, mas estágio assim, você vai ser acólito. Exato. Você vai ser o cerimonialista da missa. Você, seminarista, você vai servir lá na paróquia, você vai organizar o cerimonial da missa, né? Você vai organizar, sei lá, na parte do canto, você vai ficar responsável por montar a folha, seguindo tudo que está previsto da liturgia, dos documentos da igreja. Quer dizer, é um estágio que faça a pessoa ver na prática. Sim. Esses bispos da Costa Rica aí que o Michel falou, eu não me aprofundei em conhecer a realidade, mas eu vi que até o véu na missa das mulheres eles proibiram. Foi um negócio assim absurdo, sabe? Pois é, ó, vamos falar aqui, ó. Véu, casula romana, comungar de joelho, comungar na boca, canto gregoriano, alguma parte em latim, o fixo, por exemplo, ou até mais, né? Depende do celebrante. Fazer a oração eucarística versus Deus, quer dizer, tudo isso são elementos que podem ser explorados na missa de Paulo VI e são coisas que a gente vê nas duas missas, né? Gente, pra gente terminar aqui então, há algo de bom nesse motu próprio? Eu acho que nós partimos do que nós falávamos anteriormente, né? Então, assim, eu acho, não é, que essa questão de você dizer assim, você não pode ideologizar a missa no Vetus Ordo, mas você também não pode ideologizar no Novus Ordo, tem que celebrar a segunda missal, é positivo. Mas é a linguagem dúbia de falar, você não pode celebrar a missa na paróquia, mas isso significa o quê? Não é? Então, assim, como que se vai parar com os abusos? Não é? Então, veja, mesmo o que é bom é dúbio. Eu acho que essa é a questão. Mesmo o que é bom acaba sendo dúbio. Por quê? Porque a gente não, de certa forma, fica preso a algumas leis que foram colocadas, né? Então, que o Papa disse, olha, pode isso, não pode aquilo, e uma delas na carta dizer, eu espero que se passe a celebrar fielmente. Tá, mas e para quem não celebra fielmente? Então, o que se faz? Não é? E na verdade você fica naquela, não se faz nada, né? Então é bom, mas é dúbio. O que eu ia dizer que eu acho que é bom, primeiro uma coisa que eu acho que é bom, que deveria ser incentivada, que os bispos fossem responsabilizados. No caso, eles vão ser responsáveis agora pelas coisas. Né? Você coloca a responsabilidade em quem está mais próximo. Né? Eu sei que eu vou fazer uma comparação de esdrúxula, mas o sistema republicano lá, de países que são confederações, né? Ele é isso aí, quem está mais próximo da realidade que tem um poder que pode decidir as coisas. E eu acho isso salutar. Eu acho que o maior medo ainda é do fato de a gente ter algumas opiniões de bispos que são muito formuladas por conta do contexto do que o Dom Marcelo Lefebvre provocou na igreja, provocou uma aversão ao Vetus Ordo dessas pessoas. Por quê? Porque se unir automaticamente. Você é defensor disso, você é contra o concílio, você é contra o Papa, você o pacote, né? Dos dois lados vira um pacote. De quem vê de fora e de quem está dentro, nesses grupos que são mais assim. Então, eu acho que isso pode trazer a discussão para a diocese e os bispos começarem a se verem que existem realidades diferentes do que é propagado, do que virou uma mentalidade, né, em relação ao assunto. Eu vejo isso com bons olhos.
E pelo menos, mesmo que não tenha mais nada, provocou uma discussão dos fiéis, entendeu? Eu acho isso salutar, porque tem aquele fiel lá que não sabe nem o que é forma extraordinária, Vetus Ordo, que vai pra missa, sei lá, a missa vaqueira ou a missa da como é que eles chamam? Cura e libertação, essas missas que a gente vê aqui também, que viu, olha, existe isso aqui, né? Meu Deus, olha, o Papa talvez tenha visto, o Papa tá dizendo que agora tem que celebrar a missa direito, né? Ele diz na carta, ele não botou no moto próprio, mas falou na carta. Aí ele pode pensar, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô de acordo também? Né? A minha esperança é que venha alguma coisa que trate desses abusos também, nesse aspecto. Excelente. Tem uma coisa boa que eu não tinha pensado ainda, mas que o Michel falou, é que ele pode ser revogado. Né? É algo muito importante, e eu espero que seja mais, se não revogado, pelo menos que seja revisto, mas eu acho que a situação é tão ruim que vai ter que ser revogado. Eu acho interessante a audiência saber disso, mas eu acho muito delicado mal sair um documento do Papa e no dia seguinte você tá pedindo a revogação do documento, entendeu? Dele inteiro e com argumentos que são bordão, entendeu? Grito de guerra. Eu acho que a crítica deve ser feita, isso aqui pode ser bom, isso aqui não pode ser bom. Talvez coubesse, na verdade, uma punição a quem faz isso, direta, para separar o joio do trigo. Perfeito. Então, gente, pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui pros nossos ouvintes, né? Os fiéis que amam a liturgia, que querem, de repente, né, continuar lutando pela forma não, já ia falar forma extraordinária, né? Mas pelo missal de São Pio V aí nas suas dioceses, nas suas cidades, o que a gente pode falar para esse povo? Nós não estamos em tempos fáceis. Não é? Então isso tem que ficar muito claro, porque nós não sabemos, inclusive, o que vai ser daqui em diante. Eu acho que é uma questão de que nós temos que esperar um pouco para sabermos o que vai acontecer. Mas, se dentro das possibilidades, né, às vezes pequenas, que nós temos, nós pudermos dar um testemunho, inclusive de união, que é isso que o Papa coloca, não é? Que a gente possa se colocar para amar, não é? Então a liturgia sem ideologizá-la, não é? Então amar a liturgia sem você pura e simplesmente ficar lutando, batendo na tenda, porque o Papa Francisco isso, porque o Papa Francisco aquilo. E unidade é unidade aonde? Na sua paróquia. É na sua paróquia. Se o negócio não se transforma na paróquia, isso não vai funcionar. Eu tenho muito claro para mim que isso não teria acontecido, né, até a gente poderia dizer, se mais padres diocesanos estivessem celebrando na forma extraordinária. Por quê? E a resposta também é muito clara. Porque estaria na vida da paróquia. Estaria na vida da paróquia. E vida... Não, a vida paroquial ela é muito sui generis. Então isso seria muito, muito interessante que tivesse acontecido na paróquia. Então assim, o que eu tenho para mim? Que nós temos, né? Então que literalmente nos engajarmos, que temos que ir lá, chegar na paróquia, que nós temos que chegarmos inclusive a conselho de pastoral e todas essas coisas. Para quê? Para que ajudando, então, ajudando, nós não tenhamos problemas de sermos acusados, por exemplo, de sectários, nem de nada disso, e fazer, ao mesmo tempo, as pessoas amarem, não é? Então, amarem a liturgia e se abrirem a esse antigo sempre novo, que é a forma extraordinária, mas como? Sempre com parcimônia, com calma, com paciência, com amor, de uma forma bastante específica, porque nós devemos ser os primeiros a fazer isso. Toda vez que nós tivermos movimentos sectários, o negócio não funciona. E se você está ouvindo aí, você está perto de um grupo sectário que fala mal do Papa, que tende ao sede-vacantismo prático, você não está ajudando. Então se afaste desse grupo, vai carregar madeira para montar barraca de quermesse na sua paróquia, vai queimar a mão no vinho quente da sua paróquia lá quando você está servindo, vai vai fazer tapete de Corpus Christi de madrugada, que aí o negócio funciona. E outra coisa também, Michel, você que ficar sem
porventura, né, ficar sem o acesso à missa, se ela realmente for na sua região, na sua paróquia, no seu espaço, for realmente impossibilitada, não acontecer mais, você continua se engajando do mesmo jeito. Não adianta xingar no Twitter, xingar no Facebook, ficar com bordão. Você vai servir como acólito na missa de Paulo VI, vai ser cerimonial na missa de Paulo VI, vai aprender a canto gregoriano para cantar na missa de Paulo VI. Porque você, com essas pequenas coisas, você pode mudar a mentalidade, inclusive das pessoas que desconhecem a história da liturgia da igreja, a beleza da liturgia da igreja, e pode até controlar os abusos. Você cerimonial aí numa paróquia que celebra a missa de Paulo VI, você tem poder para controlar os abusos. Abuso do grupo de música, abuso de liturgista, abuso de leitor, abuso de salmista, abuso de acólito, abuso de como é o nome? Mesh, né? O ministro do Eucaristia. Você pode realmente mudar uma realidade. Perfeito, né? Gente, é isso. Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, despicias e necessitatibus nostris, sed periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. André, Michel, muito obrigado mais uma vez. A participação de vocês aqui é sempre muito enriquecedora para mim, para nossa audiência, eu tenho certeza. E eu queria abrir o espaço para vocês aqui, fazer o merchan também, né? Porque o Michel tem uma escola de liturgia, o André tem uma escola de canto litúrgico. Então, assim, são dois trabalhos incríveis, né? E aí, como faz pra gente conhecer o trabalho de vocês, pra eu me inscrever na escola de vocês, pra estudar? Fiquem à vontade aí. Estou preparando uma abertura de turma, tá? É a primeira vez que eu anuncio isso, tá? Em primeira mão. Olha aí, informação privilegiada pra vocês, ó. Tá sendo preparada uma abertura de turma. A gente vai fazer um evento aí com várias lives. E a gente vai abrir novas vagas para quem estiver interessado na comunidade de alunos do Som da Palavra, para aprender canto gregoriano. Aí, mais de maneira ordinária, todas as semanas nós temos aula de canto gregoriano no YouTube, acessível a todo mundo, do Gradual Simples, das versões invernais. De graça, André? De graça. Das versões elaboradas para o Gradual Simples pelo Laércio, que é um grande amigo colaborador, e revisadas e ensinadas por mim, para quem quiser cantar o repertório gregoriano simples, que qualquer paroquiano consegue aprender. Toda semana tem aulas, segundas-feiras. Tá? E também nós temos os nossos vídeos, que a gente tira dúvida, tem o nosso trabalho no Instagram, nossas lives diárias que a gente faz. A gente está estudando um livro de canto gregoriano, de um gregorianista agora, às vésperas que a gente cantila também. Enfim, tem uma infinidade de coisas, eu peço só que vocês acompanhem. Só entrar no somdapalavra.org, lá tem um menuzinho que tem acesso a todas essas atividades que a gente realiza. Eu acho que são duas coisas, né? Aqui então a gente também tem a escola de liturgia. Escola de liturgia, o primeiro anúncio, né? Então nós teremos novas turmas agora também nesse mês de agosto. Então se aproximando aí essa segunda turma. Nós terminamos o primeiro módulo e eu fiquei bastante assustado, no bom sentido, de como as pessoas gostaram do primeiro módulo, assim. Então o pessoal gostou demais. Então, assim, estamos indo agora para o módulo de teologia litúrgica, não é, já que falávamos sobre isso, e vamos abrir então novas turmas agora em agosto. Então fique de olho aí. Para quem não aguenta esperar, então quer dar uma olhada já no site da escola, www.escoladeliturgia.com.br. Quem quiser conhecer a série Entrarei no Altar de Deus, e na verdade já pode ir adquirindo também, uma grande alegria, eu envio assinado aí para vocês, www.michelpagiossi.com.br, envio assinado aí para todos. Sensacional, gente, muito obrigado mais uma vez, um grande time litúrgico aqui para vocês, né? E chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui, compartilhe com seus amigos, manda aí no grupo da igreja, dos amigos, da família, do trabalho, dos estudos, por
favor, compartilhe aí nas suas redes sociais, porque isso nos ajuda demais, né? Para você não custa nada e pra gente é como se fosse um pagamento e tanto, porque ajuda muito o nosso conteúdo a chegar mais longe, tá bom? O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte, e quem quiser conhecer mais é só acessar miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Reze sempre por nós rezamos por vocês. Salve Maria.